E aí, pessoas, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde você estiver nesse nosso mundão de Deus aí, tudo em paz? Tudo legal com você? Como é que tá a sua vida? Tudo tranquilo mesmo? Tudo belezinha? Bacana? Ó, antes de qualquer coisa aqui, o de sempre, curte o vídeo, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Ó, canal Paulo Dharma 1970, se inscreve, curte o vídeo e comenta, beleza? Estamos aqui para isso, estamos aqui mais uma vez com um material, não vou dizer inédito, porque tem poucos, mas tem bons vídeos que eu fui procurar na internet, porque a princípio, né? Eu falei, cara, eu assim, não encontrei. A princípio eu tinha uma ideia de fazer um vídeo com esse livro aqui, A Verdade Sufocada, do Coronel Brilhante Ustra. Ó, tá vendo? E A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Há um tempo eu pensei bem em fazer um vídeo sobre esse livro, mas como o livro é polêmico, né? Como o livro tem um quê de polêmico que não era para ser, né? Não era para ser. Eu não sentia muita confiança, no fazer, né? Temendo uma coisa ou outra, etc, o YouTube não aceitar, sei lá. Mas eu falei, cara, vou fazer, não tem essa. Eu procurei na internet, vi que tinha um vídeo de duas partes de um amigo aí, entendeu? Que fez duas partes. Eu assisti a primeira, não assisti a segunda ainda, para não comprometer a segunda parte do livro. Como eu quero fazer um vídeo de duas partes, com duas partes aqui de Verdade Sufocada, aí eu não assisti a segunda parte ainda, mas eu pretendo assistir. Depois que eu fizer esse vídeo aqui, eu pretendo dar uma zoiada no vídeo. Se você procurar na internet, você vai achar, tem lá, Verdade Sufocada, Coronel Brilhante Ustra, primeira e segunda parte tem na internet, que só tem ele também. As outras pessoas que sentaram para fazer vídeo, é vídeo de 1 minuto e pouco, coisa que valha, só falando bem por alto do livro, ou assim, coisa assim. Mas beleza. A Verdade Sufocada, eu peguei assim, vamos ver, porque na maioria dos casos, a gente eu, por exemplo, tenho 50 anos de idade. E nesses 50 anos de leitura, de estudo, escola, universidade, eu sempre tive nesse processo de 50 anos, as minhas leituras, elas sempre foram conduzidas pelo que estava sendo publicado nas livrarias, a própria escola, a biblioteca das escolas, etc, tal, e eu não tinha muito acesso a uma visão que não fosse da própria esquerda, certo? Uma visão que não fosse da própria esquerda, visão como do Coronel Brilhante Ustra, com a temática da visão dos militares sobre 64 e 85, confesso a você que eu não tinha. Olha só, a história do Brasil, a literatura que percorreu no Brasil, Thomas Skidmore, que é um brasilianista, um norte-americano, americanista, né, dizer assim, a história do Brasil, ela sempre foi contada, né, por esse pessoal de esquerda, essa história do Brasil, principalmente de 64 para cá. Se você pegar os livros, ó, tá vendo? Não é difícil de você encontrar, de você achar materiais com a visão da esquerda do que aconteceu de 1964 até 1985. E eu posso dizer que eu fui encharcado disso. Ó, aqui. Você pode pegar aqui, ó, vai ver aqui, ó, o que é ex-companheiro do Fernando Gabeira, tá vendo? Tem o outro livro do Frei Beto que eu não consegui encontrar, mas eu já li, que é o Batismo de Sangue. Batismo de Sangue. Batismo de Sangue, tá vendo? Que inclusive tem filme
Tem filme, Batismo de Sangue. Olha só outro aqui, ó. Ó, que eu li, que eu tenho, ó. Os Carbonários, do Alfredo Sirkis, que é muito falado no Verdade Sufocada. Todos esses aqui que eu tô colocando, menos o Skidmore, eu não vi no Verdade Sufocada. Mas ó, contando a história desse Alfredo Sirkis, contando a versão dele do que aconteceu. Ai. Isso aqui, ó, esse jornalista aqui, Flávio Tavares, que também é citado bastante no livro, tem esse livro aqui contando como foi por que o Getúlio Vargas se suicidou. Esse Flávio Tavares é um jornalista que ele participou da luta armada, participou, o Flávio Tavares, e ele é bastante citado no Verdade Sufocada, tá vendo? Esse livro, todo esse material, olha, e o mais, Lamarca, olha que interessante escrito na contracapa desse livro aqui, ó. O livro de Emiliano Iodac realiza um mergulho no poço negro do horror fascista e ajuda a compreender por que a luta pela anistia ampla, geral e restrita, 1980 o livro, pela punição dos torturadores e desmantelamento dos órgãos repressivos não pode ser interrompida. No livro estão os nomes de muitos dos responsáveis pelos crimes e que hoje circulam com liberdade em postos oficiais. Tá vendo? E a cereja do bolo, né? É um livro escrito por um jornalista, ó, Fernando Molica, o homem que morreu 3 vezes, contando a história do Antônio Expedito, um sujeito que era advogado, participou da luta armada, participou lá do roubo do cofre do Adhemar de Barros em 1969, e que esse dinheiro, conforme até aqui é dito, não se sabe direito, foram milhões de dólares do cofre do Adhemar, e esse sujeito aqui, ele sumiu depois que foi trocado lá os terroristas lá por um embaixador, ele foi para o exterior, e lá parece que estava com essa grana, e essa grana ele ajudou até o Carlos o Chacal. Esse jornalista aqui, ele chega até a citar muitas vezes o Verdade Sufocada, né, do Brilhante Ustra, entendeu? Ele chega a citar muitas vezes no próprio livro a história desse sujeito, como esse sujeito se fez de morto várias vezes para poder sumir do cenário nacional e internacional. Nem as próprias filhas dele sabiam o que ele andou fazendo no exterior, e foi dado como morto durante bastante tempo. Depois perceberam que ele morto não estava coisa nenhuma. Esse livro é muito interessante, escrito esse Fernando Molica aqui com viés esquerda também, né, para variar, né? Então o que eu quero dizer é exatamente isso, que no Brasil toda a literatura tem o viés esquerdista. O que foi contado de 64 até 85 com viés esquerdista. E pasmem, até o Ustra fala que pela primeira vez na história os derrotados é que escreveram a história. Geralmente quem perde acaba, delenda es Cartago, entendeu? Acabou, joga sal em cima, pisoteia e acaba. Não tem versão de esquerdista, de derrotado. Não existe isso, a versão do derrotado. E o vencedor escreve. O governo militar brasileiro de 64 resolveu dar, segundo na própria visão do Brilhante Ustra, resolveu dar uma veia de escape e permitir que professores escrevessem a história, dessem uma coisa louca, né? Mas os educadores pudessem falar do que foi 64 e 85. E geralmente esses educadores eles tinham um viés esquerdista, então eles passaram a contar a história pelo ponto de vista dos derrotados, de quem perdeu a luta armada. E os livros e a quantidade de material que começou a circular de 1979 e 80 com a anistia, até mostrei o livro do Lamarca, isso foi em profusão. Eles eram donos, como eles eram donos de editoras, muitos desses eram donos de editoras ou tinham seus funcionários, como, né, lá dentro, jornalistas, dentro dos próprios jornais,
dentro dos próprios jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo. Embora, por exemplo, os donos dos jornais não fossem, nesse tempo, de esquerda, eles tivessem uma visão de direita, quem estava trabalhando para esse pessoal era esquerdista. E eles que tratavam de colocar lá os seus próprios temas. Os seus próprios temas nos jornais. Entendeu? Era isso que costumava acontecer. E aí o negócio foi só aumentando. Como as universidades, desculpa, como nas universidades iam saindo cada vez mais alunos com viés de esquerda, jornalistas, foram saindo. Esse pessoal foi doutrinando de uma forma os seus alunos, e esses alunos já saíam com viés de esquerda, com a versão dos caras. E foi dominando num grau que, se você pegar até jornalismo de fundo esportivo, jornalistas de fundo esportivo têm viés de esquerda. É maluco o negócio. Assim, e aí a sociedade por inteiro, ela foi sendo doutrinada muito fortemente. Muito fortemente. Olha só, quando eu pego as revistas dos anos 60, por exemplo, como a Veja, ó, isso aqui é de 1969, entendeu? Ela vai passar, ainda não era, o doutrinamento não era o que foi a partir de 1980, vendo? Você virar aqui, ó, olha que interessante como funcionava antes e como, por exemplo, você pegar uma revista Veja hoje, meu Deus do céu, olha aqui. Ó, o material. Vendo? Escrito 1969 isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? 1969. Olha só aqui, ó. Outra, veja. Vendo? Sobre o Marighella. Assim, quando essa revista aqui saiu 20 de novembro, o Marighella já estava morto. Já estava morto já. Ele morreu no dia 4 de novembro. Vendo? Ó, essa aqui, ó. Da própria morte do tal do Marighella. Ali. Isso mostra bem como era a visão das revistas nos anos 60, com a eclosão de tudo aquilo que rolou nos anos 60 lá, toda aquela explosão quer dizer, da luta armada, tá até no livro dos Carbonários ali do Alfredo Sirkis, tá vendo? Como eram as publicações das revistas nos anos 60. Entendeu? Sobre o livro propriamente dito, o Ustra ele vai começar a contar o nosso caos de hoje, 2021, ele começa a contar a partir de 1922, com a criação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Ele vai passar pente fino em toda a história do Brasil. Ele vai passar da fundação do Partido Comunista. Por quê que ele começa com 1922, com a fundação do Partido Comunista? Por quê? Para tirar um pouco aquela ideia de que o pessoal que fazia os combates ao governo militar de 64, eles queriam restaurar a democracia no Brasil. Ele chama isso de falácia. Diz que desde 22, com a fundação do Partido Comunista, acontecendo a intentona comunista, tudo que aconteceu entre 22 e 64 foi uma luta de poder entre a esquerda comunista e o Estado brasileiro. Ele vai brilhantemente, o brilhante Ustra, desculpando o trocadilho, ele vai começar em 22 e ele vai relatar que essa versão que a esquerda tem até hoje, 2021, tem até hoje, dizendo que o pessoal de 64 estava interessado em restaurar a democracia, isso era uma falácia, isso era uma lorota, não era real, não era verdade. Então ele vai começar, ele vai dizer exatamente que a partir de 22, a única coisa que interessava a esse pessoal era instaurar o comunismo no Brasil. Instaurar o comunismo no Brasil, e isso eles fizeram em todos os momentos, de 22 a 64, ó, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, a intentona comunista de 35,
ó, Intentona Comunista, ó, 23 de novembro e 27 de novembro de 1935, que não deu certo, que o Luiz Carlos Prestes com a Olga Benário, eles queriam exatamente colocar, derrubar o governo do ditador Getúlio Vargas e instaurar o comunismo no Brasil. Então ele vai relatando, ele vai passo a passo, vai falando do Tribunal Vermelho e injustiçamentos do PCB, aquele pessoal que percebia de alguma forma que tudo aquilo não passava de uma tentativa de golpe sobre golpe, aí eles justiçavam, eles matavam. Ele vai dar o nome do pessoal que foi justiçado, entendeu? Vai dar o nome, vai falar do governo do Jânio Quadros, como foi o governo do Jânio Quadros, o governo João Goulart, né, de 7 de setembro de 61, 31 de março de 64, governo com o governo do João Goulart com intenções esquerdistas, e o caos, né, porque nem esse governo do João Goulart, assim, esse pessoal da esquerda respeitava, mas eles queriam que ele desse um golpe e instaurasse uma ditadura comunista. Isso vai sucedendo com muita... Ele vai relatando nas páginas com documentação, que é importante, com toda a documentação, que a esquerda não permitiu que essa documentação viesse à tona. O Brilhante Ustra, ele fala o seguinte, que resolveu escrever o livro quando o governo do Lula resolveu instaurar recontar a história e abrir os arquivos que estavam em segredo. Mas aí ele percebeu que só uma parte desses arquivos que viriam à tona. Só aquela história assim, coitadinho do pessoal que lutou pela ditadura contra o governo militar. Esse pessoal lutou contra o governo militar e eles sofreram nas mãos da tortura, nos quartéis, nos doicodes. Aí ele falou assim, não, também não é assim, isso só tem uma visão, aquilo que eu contei, né? Só um lado e não tem o outro lado. Se por um acaso que assim, viesse o outro lado ser resgatado também, até poderia, mas não havia a menor intenção disso. Sendo que, como eu falei, de 80 para cá, de 79 a 80 para cá, toda a história ela foi sendo dita e escrita exatamente por esse pessoal, os derrotados de 64. Os derrotados, a esquerda, entendeu? Aí ele pensou assim, então eu vou, né? Eu vou contar o lado do vencedor, coisa que o governo militar nunca quis fazer, entendeu? Nunca quis fazer, permitiu inclusive que o pessoal da esquerda desse a sua versão dos fatos. Aí ele vai, ligas camponesas, ele vai passar aqui um pente fino, entendeu? Francisco Julião, surgiram no estado de Pernambuco, as ligas camponesas surgiram como um desdobramento de pequenas organizações de plantadores e foreiros, espécie de diaristas dos grandes engenhos de açúcar da Zona da Mata. Em poucos anos, as ligas espalharam-se pelos estados vizinhos sob a liderança de Francisco Julião, deputado do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Desde o começo obtiveram o apoio do Partido Comunista Brasileiro e de setores da Igreja Católica. Em pouco tempo, arregimentaram milhares de trabalhadores rurais. O crescimento de militantes e de núcleos em números expressivos estimulou suas lideranças a prosseguir na mobilização para uma reforma agrária radical que atendesse às reivindicações dos camponeses em seu conjunto. Vendo? Ele vai falando, ele vai contando aqui como isso foi, como eles tentaram de todas as formas, né, derrubar os governos lá de Pernambuco. Aí ele vai, Ondas Esquerdistas 55, vai contar aqui, olha as siglinhas, eu adoro siglinhas. Ação Popular, um grupo da esquerda na Igreja Católica, composto entre outros por Dom Helder Câmara, Dom Antônio Fragoso, os padres Francisco Lago, Alipe de Freitas, e pelos jovens da esquerda católica, Juventude Operária Católica, GOC, Juventude Universitária Católica, GUC, e Juventude Estudantil Católica, GEC. Ai, canseira.
divergia na forma de ação. Os integrantes mais radicais desses grupos de jovens, impedidos de exercer atividades políticas no seu meio, se agruparam e se estruturaram dentro de novas concepções. Despertados pelo ideal da Revolução Brasileira, organizavam um novo grupo que contava em sua grande maioria com universitários, intelectuais e artistas. Aí tem outro grupo, ó, PORT, P-O-R-T. Desde 29, organizava-se no Brasil grupos políticos reunindo marxistas simpatizantes de Trotsky. O mais importante desses grupos foi o PORT, o Partido Socialista Revolucionário PSR, vinculado à Quarta Internacional Trotskista, dissolveu em 52. Em 53, para assumir seu lugar, foi fundado o Partido Operário Revolucionário Trotskista, o PORT, formado por um grupo de estudantes e jovens intelectuais. Ó, tem o POLOP, o Política Operária. Em 60, o núcleo leninista do Rio de Janeiro, que representava a corrente de esquerda, a esquerda marxista independente, e publicada a revista Movimento Socialista, juntando-se a dissidentes do Partido Socialista Brasileiro, PSB, elaborou um documento propondo a criação de um partido revolucionário da classe operária e apresentou um projeto de estatuto, isso 4 anos antes da Contra-Revolução, que o Brilhante Ustra chama de Contra-Revolução, o 31 de março de 64. Ele chama de Contra-Revolução. Aí vai, ó. Numa verdadeira mistura ideológica, independente dissidentes trotskistas do PCB reuniram-se no interior de São Paulo em fevereiro de 61 e realizaram o Congresso de Fundação de Organização Revolucionária Marxista, Política Operária, ORMPO, mais conhecido como POLOP. Seus principais, aí vai dizer o nome dos caras aqui. Aí tem, ó, Grupo dos 11, a posição de Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, candidato permanente à presidência da República ao longo do governo Jango, foi se tornando cada vez mais radical. Em outubro de 63, percebendo que o país estava à beira de um golpe de esquerda, criou um movimento subversivo chamado Grupo das 11, G11. Brizola desejava estar inserido em um visível e provável plano de golpe de Estado. Aí o Brilhante Ustra vai dizer aqui na página 81 sobre como é que era aquilo que eu disse, a imprensa e a contra-revolução. Como a imprensa, quando teve a contra-revolução, ela passou a apoiar essa contra-revolução. Toda ela estava a favor, porque o Brasil estava um caos. Antes do 31 de março de 64, esses grupos todos, eles brigavam entre si e transformavam o Brasil no caos. Muito semelhante ao que nós vemos hoje acontecendo no país, diante do governo que está aí, né? Do governo do Bolsonaro. Eles transformam o país no verdadeiro caos. E antes de 64, na visão do Brilhante Ustra, o país estava na beira do caos com o governo do Jango. Já antes mesmo, no governo do Jânio Quadros, em 61, quando ele foi eleito, o próprio Jango, né, traz o Che Guevara para dar uma visitinha, fazer uma visitinha ao Brasil, e ele é medalhado, né, o Che Guevara. Ele ganha a medalhinha. O Jango era um homem absolutamente confuso, mas ele tinha visões também de querer ser uma espécie de ditador, ser um ditador. Aí ele convida o Che para vir ao Brasil, medalha. Aí isso com essa esquerda toda fazendo o maior escarcéu possível. O maior escarcéu possível. Aí ele vai dizer aqui na imprensa contra a Revolução que essa imprensa toda era favorável a essa contra-revolução. Toda ela. Aí, ó, a sociedade e a imprensa escrita e falada da época, alinhadas e irmanadas, clamavam com manifestos e editoriais por medidas que evitassem a derrocada do país, levando à anarquia. Aí ele, abaixo ele transcreve como é que fala? Várias passagens, por exemplo, do Globo, ó, Editorial do Estado de São Paulo, do Globo, Folha da Tarde, mais outra do Globo, Correio do Povo, Jornal do Brasil, todos falando que o Correio da Manhã, Diário de Notícia, Correio da Manhã, que todos eles eram favoráveis a essa contra-revolução que acabou acontecendo no dia 31 de março. Aqui tem uma passagem aqui que eu acho interessante, ela é um pouco extensa, mas eu vou ler, que a agitação nos quartéis. Como estavam os quartéis também, como esses quartéis estavam agitados por meio de esquerdistas que estavam infiltrados lá e doutrinados. Olha aqui, ó. Em janeiro de 64, fui transferido para o primeiro grupo de canhões 9mm antiaéreo.
A situação nessa época era de incerteza. Existia nos quartéis um grande número de militantes comunistas infiltrados, principalmente no meio dos sargentos que vinham sendo doutrinados havia muito tempo. A mobilização de alguns graduados ligados ao PCB visava a desestabilizar a disciplina e a hierarquia. Em 63, os sargentos já haviam se revoltado em Brasília. O comício de 13 de março de 64, na Central do Brasil, além da Assembleia do Automóvel Clube, foram verdadeiras demonstrações de força dos sargentos. Logo depois, ocorreu a rebelião de centenas de marinheiros que, depois de abandonarem suas unidades, concentraram-se no Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Guanabara. O ambiente era tenso, os infiltrados trabalhavam, os recrutas de suas unidades dentro dos quartéis doutrinavam com relativa liberdade, acobertados por reivindicações de classe. Desenvolvia-se a campanha comunista. A respeito desse assunto, o ex-sargento Pedro Lobo de Oliveira, expulso em 64, no depoimento declarou: muito antes do golpe de 64, já participava ativamente da luta revolucionária no Brasil, na medida das minhas forças. Creio que desde 57, ou melhor, desde 55, naquela altura, o povo começava a contar com a orientação do Partido Comunista Brasileiro. Até 64, não havia trabalhado de clandestinidade nem nada disso. Dentro dos quartéis trabalhávamos com relativa liberdade e fazíamos recrutamento político abertamente. Eu, por exemplo, algumas vezes chegava a reunir 50 ou 60 soldados numa sala do quartel e discutia com eles o problema da revolução. Certa vez coloquei um soldado de guarda à porta da sala do quartel para vigiar a chegada de algum oficial e falei da União Soviética a numerosos cabos e soldados. Falei da grande revolução de outubro de 17. Aí, ó, Antônio Caso, a esquerda armada no Brasil, 1967, 197, Moraes Editores, etc. O Ustra dá todos os... Ele dá de onde tirou, com toda a página, dá tudo. Ele entrega tudo, de onde foi tirado a entrevista. Aqui, ó. Ao chegar à minha nova unidade, fui designado para comandar a 4ª bateria. O primeiro grupo era composto pela 1ª, 2ª, 3ª e 4ª bateria de canhões antiaéreos e pela bateria do comando de serviço. Nessa época, o comandante da BIA de Comando e Serviços era o 1º tenente Carlos Mário Pittete, que comungava dos mesmos princípios ideológicos que eu. Havia ainda mais um BIA de canhões, cujo comandante era solidário a nós e do qual não me lembro o nome. Quanto às demais, eram consideradas como baterias vermelhas, já que seus comandantes eram simpatizantes do governo. Quando assumi o comando da 4ª BIA, tratei imediatamente de aprimorar a instrução e a disciplina e dedicar um esforço considerável na manutenção e no preparo do material bélico. Meus sargentos e soldados eram um todo unido e coeso. Quanto aos oficiais, consegui antecipadamente transferir para outra bateria um tenente que não me inspirava confiança. No que diz respeito aos sargentos, tive problemas apenas com um. Ao fazer uma revista inopinada, o sargento encontrava-se ausente. Quando tomei conhecimento de que ele vinha se ausentando do expediente porque passava o dia fazendo propaganda comunista em frente à estação da Central do Brasil, coloquei seu nome no Pernoite, revista feita às 21 horas. Ele faltou à revista 3 dias seguidos. Como alguém deve tê-lo avisado e sabendo que após 7 ausências passaria a situação de desertor, compareceu ao quartel e se apresentou na bateria. Estava em estado lastimável, barba por fazer, cabelos grandes para os padrões militares, camisa para fora das calças, em lugar de usar coturno usava botas de cano curto onde carregava uma faca. Determinei que fosse se recompor e se uniformizar corretamente. Em seguida, pedi seu recolhimento à prisão. Não demorou um dia no xadrez, deu parte de doente. Baixou ao hospital militar, de onde se ausentava para continuar sua propaganda comunista. Prosseguindo ao fazer uma revista no material, constatei que faltavam mosquetões, metralhadoras e munição. Recebi um informe de que o material em questão estava guardado em uma sala, cujas chaves estavam em poder desse sargento. Arrombada a porta, o material foi recuperado e voltou a ocupar o seu lugar na sala de material bélico. Posteriormente, após a contra-revolução, tal sargento foi caçado como outros sargentos e oficiais. Você vê que o negócio realmente... Negócio brabeira, né? Brabeira. Ele vai falar do 31 de março, Minas, rastilho da contra-revolução. Vai contar como Minas começou né? 31 de março de 64, o governador do estado de Minas, Magalhães Pinto, tomou ao público um manifesto confirmando sua posição favorável às reformas que o país aspirava, mas não concordando que elas fossem usadas como pretexto para ameaçar a paz social.
Aí ele vai falar dos generais que apoiavam a ideia da contra-revolução e como foi rolando, que Minas que começou a, né, para chegar no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro enfrentar os amotinados que estavam lá concentrados, porque como eu falei antes, tinha muito militar de esquerda nesse meio já. E aí Minas sai com os tanques, atravessa Juiz de Fora e chega no Rio de Janeiro. E lá toma pontos estratégicos, entendeu? Em batalha, entre aspas, em batalha. Eles tomam, né? Ele vai contando aqui tintim por tintim como isso vai rolando, vai acontecendo. Ó, Minas acendia o pavio da contra-revolução. O comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel PM José Geraldo, com apoio irrestrito do governador, foi decisivo para o êxito das ações em Minas ao colocar os 18 mil homens da Polícia Militar à disposição do Exército. Entendeu? Então aqui ele vai dar dados técnicos, porque é cheio de dados técnicos, né? De como os tanques saíram de Minas Gerais para chegar ao Rio de Janeiro. E vai contar como se deu até 1º de abril de 64, como esses militares conseguiram tomar, entendeu? Certos quartéis que estavam na mão de esquerdistas. Aí páginas e páginas e páginas, ele vai falando, ele vai contando, ó, com fotos, ó. Vai, tá vendo? Vai dando com fotos como isso foi, ó, aqui a deposição, aí tem a deposição do João Goulart deposto, né? Vai contando. Ó, o 31 de março, aí vai o 31 de março na 19ª RI, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele vai falando, vai contando como se deu, né? Como aconteceu isso. Aí aqui, golpe ou contra-revolução? Aí ele vai explicar o porquê dele não aceitar essa ideia de golpe, já que havia até para ele a tentativa de golpe era justamente do pessoal da esquerda, que eles estavam querendo dar um golpe dentro do golpe, querendo derrubar o próprio Jango. Eles estavam vendo quem chegaria primeiro. Quem chegaria primeiro nisso? Olha lá. É desconhecimento, memória fraca ou conveniência classificar de golpe o que na realidade foi apenas a interrupção de um processo revolucionário de tomada de poder pelos comunistas, iniciada antes de 60, intensificado no governo Jango. Vendo? Olha lá, o historiador Jacob Goronder, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, em seu livro Combate nas Trevas, intitula o capítulo 8 de Pré-Revolução e Golpe Preventivo. Ali, a seguir, transcreva opiniões irrefutáveis de militantes que participaram da luta armada, de jornalistas, de professores de história e de sociologia. Aí vai contar todos aqui, ó. Vai contar como na visão do pessoal da esquerda, como se deu essa contra-revolução, como eles queriam dar o golpe antes dos militares. Páginas e páginas e páginas. Aqui, ó, tem um depoimento 31 de março de 2004, o Estado de São Paulo entrevistando o Rui Mesquita, que era um dos donos do jornal. Ó. Derrotados escreveram a história. O que levou os militares ao movimento de 64? Aí o Rui Mesquita. Acho fundamental para que se possa fazer uma análise objetiva e fria sobre a chamada Revolução de 64, que na realidade não foi uma revolução, foi uma contra-revolução, não foi um golpe, foi um contra-golpe, situá-lo no tempo político internacional. No começo dos anos 60, com a vitória de Fidel e com a sua entrada no jogo do bloco soviético, o foco principal da Guerra Fria passou a ser a América Central, o centro geográfico das Américas, a tal ponto que ali nasceu a primeira e talvez única ameaça concreta e eminente de uma guerra nuclear, quando em 62 houve a crise dos mísseis nucleares que os russos instalaram clandestinamente no território cubano. O risco era real. Disse que a história é sempre escrita pelos vencedores. A história do golpe de 64 foi escrita pelos derrotados. Vendo que eu tinha falado? Que toda vez que isso é só no Brasil, né? Só no Brasil, né? Aí depois ele vai, ó, páginas e páginas de norte a sul, vivas a contra-revolução. Quando acontece 31 de março, foi unânime, foi um alívio, foi uma... Graças a Deus, né? Graças a Deus os militares tomaram o poder. Muito semelhante ao que eu escuto por aí falando dos dias de hoje. De um certo cansaço da baderna, da bagunça que a gente vê todo santo dia, né, no Brasil. Aí, ufa. Mas acontece o seguinte, se algo semelhante viesse a rolar, eu não duvidaria nada que esse pessoal novamente iria reescrever a história. Entendeu? Pela visão deles. Que se você deixar, se você permitir,
é o que rolou de 80 para cá. Se você permitir, se você, por exemplo, se os vencedores da Segunda Guerra Mundial tivessem permitido que aqueles nazistas tivessem, não fossem julgados, né, não fossem julgados no Tribunal de Nuremberg, tivessem permitido que a maioria deles ficasse solto por aí escrevendo, o que você acha que iria acontecer? Muitos anos depois. É o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Inglaterra, a França, eles vencem os alemães, né? Eles vencem os alemães e depois permitem que eles falassem o que quisesse ali. O que aconteceu? Adolf Hitler. Por isso, que como se permitiu que esses derrotados eles falassem, deu no que deu. E deu no que deu e no que está acontecendo hoje no país. Entendeu? Aí, ó, aqui, ó. Aí ele vai contar sobre a contra-revolução dos Estados Unidos, que da versão da esquerda, de que os Estados Unidos apoiou com armamento e tudo a contra-revolução de 64, coisa que ele diz que isso não é real. Aí ele vai falar do governo Castelo Branco, das melhorias do Brasil, do 15 de abril de 64 a 15 de março de 67, o governo Castelo Branco. Ele vai falar das medidas do governo, de como isso foi bom para o país, deu uma limpada por um tempo. Aqui, essa parte aqui é muito interessante, olha só. Influência e ajuda de Cuba à luta armada na América Latina. O movimento comunista internacional sempre objetivou estender seus domínios sobre a América Latina. Em 56, 82 revolucionários comandados. Ele vai contar como aconteceu a Revolução Cubana, entendeu? Como Cuba derrotou o Fulgêncio Batista e instaurou lá uma revolução, que logo depois o Fidel foi se aliar à União Soviética na época. Entendeu? E entre 59 e 90 recebia dinheiro da União Soviética. Como a União Soviética acabou, aí eles não deixaram de receber grana. Hoje Cuba deve receber grana da China, né? Da própria Rússia, do Putin. Olha aqui, ó. A Revolução Cubana teve grande influência sobre os movimentos guerrilheiros em vários países latino-americanos onde eclodiu a luta armada. A teoria do foco de Regis Debray, baseada na Revolução Cubana, conferia prioridade absoluta à luta armada. O foquismo pregava a ação de pequenos grupos em locais propícios que cresceriam e se alastrariam pelo país, como foi feito por Fidel em Cuba. Na década de 50 e 60, a América Latina vivia uma tênue democracia. Na Bolívia, com Víctor Paz Estenssoro, de 52 a 56 e 60 a 64, e Hernán Siles Suazo, de 56 a 60. No Chile, durante os governos Jorge Alessandro Rodrigues, 58 e 64, e Eduardo Frei Montalva, de 64 e 70. Na Argentina, sob os governos de Arturo Frondizi, 58 e 62, e Humberto Ilia, de 63 e 66. No Uruguai, os partidos tradicionais se alternavam no poder. Blanco, 59 e 67, Colorado, 67 e 73. No Peru, o presidente Manuel Prado Ugarte fora eleito para o período de 56 e 62. Na Venezuela, fora eleito o presidente Rómulo Bittencourt para o período de 59 e 64. Na Colômbia, governaram Alberto Lleras Camargo, 58 e 62, e Guilhermo León Valência Munhoz, 62 e 66. O Brasil vivia sob o regime democrático de Juscelino Kubitschek de Oliveira, 56 e 61, Jânio, 61 e João Goulart, 61 e 64. A União Soviética, com o apoio incondicional de Fidel, usando os partidos comunistas e outras organizações marxistas-leninistas dos países latino-americanos, iniciou uma campanha para dominar com a ideologia comunista a América Latina. Começaram então insuflada pelos partidos comunistas locais as greves políticas no operariado, nas universidades, no sistema bancário, nos transportes. Tudo acompanhado pela agitação e propaganda utilizados pelos sindicatos e pelas representações estudantis. As palavras de ordem eram os de sempre: luta contra o imperialismo yankee e o capitalismo, luta a favor dos excluídos pela liberdade e outras. Em 64, o Brasil caminhava a passos largos para a implantação de uma república marxista-leninista, com os comunistas infiltrados no governo e minando as estruturas do Estado. Já se julgavam senhores do governo, mas reconheciam e proclamavam que só lhes faltava o poder. Como os historiadores comunistas hoje reconhecem, a contra-revolução estancou provisoriamente essa escalada, frustrando a segunda tentativa de tomada do poder. A primeira tentativa ocorreu em 1935, com a intentona comunista, durante a intentona comunista.
que eu já falei. Aqui, ó. Na Venezuela, a guerrilha conduzida pelo Partido Comunista Venezuelano começou a operar em 62, tendo como principal dirigente Douglas Bravo. Na Colômbia, as organizações que optaram pela luta armada começaram a atuar mais ostensivamente em 64, tendo como dirigente principal o padre Camilo Torres. Pesquisa na internet, padre Camilo Torres. No Peru, em 61 e 64, inclusive, antes eu tenho um adendo, esse padre Camilo Torres tem música pra caramba em homenagem a ele. Tem o Victor Jara, o cantor chileno, o violinista chileno, Victor Jara. Pesquisa, Camilo Torres. Tá? No Peru, entre 61 e 64, surgiu a Frente de Esquerda Revolucionária de tendências trotskistas. Esses movimentos na América Latina não coincidentemente tiveram um substancial impulso e um decisivo apoio a partir da vitória de Fidel Castro em Cuba e se fortaleceram com a criação de organizações internacionais que os apoiaram e congregaram sob uma única direção. Naquela época, a OTAN, naquela época, a Guerra Fria atemorizava a Europa, literalmente divididas entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. O conflito leste-oeste se manifestava com maior intensidade nos países da África, da Ásia e da América Latina, e na eclosão das guerras coloniais do continente africano, orientados pelas organizações que abordaremos a seguir. Ele vai falando, ó, a Tricontinental, ele vai dar todas, ó, em Tricontinental, existindo nos anos 60 uma organização comunista sob orientação da China, denominada Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia e da África, OSPAA. Aí esse OSPAA, ó, em 65, essa OSPAA, em uma conferência realizada em Gana, decidiu que a próxima reunião seria em Havana, com a finalidade de integrar a América Latina ao movimento. Entre 3 e 15 de janeiro de 66, realizou-se em Cuba a primeira conferência da agora denominada Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina, OSPAAL. Eita ferro! Que ficou conhecida como Tricontinental. Aí ele vai falar, ó, na América Latina luta-se de armas na mão na Guatemala, na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, e despontam já os primeiros sinais no Brasil. Quase todos os países desse continente estão maduros para essa luta, que só triunfará com a instalação de um governo socialista. Cara, é fantástico, ele vai dar todo... O que eu falei no começo do vídeo, você não via isso nesses materiais desse pessoal, entendeu? Não via essas informações. Entendeu? Eu ouvia ecos disso, mas não, né? Aqui, ó. A declaração geral elaborada ao término da conferência recomendava, entre outras coisas, ó, o direito geral dos povos para a publicação de obras clássicas e modernas a fim de romper o monopólio cultural da chamada civilização ocidental cristã, cuja derrocada deve ser o objetivo de todas as organizações envolvidas nessa verdadeira guerra. Como é que pode cristão se envolver com organizações que querem a derrocada do cristianismo? É uma loucura. Mas isso estava lá. Tava lá. Tá aqui, ó. Ó. Não tá, ó. Aqui, ó. Ó. Tava lá. Entendeu? No pensamento desse povo. Aqui, ó, a Olas. Ó, Salvador Allende, futuro presidente do Chile, participante da Tricontinental, apresentou uma proposta que foi aprovada por unanimidade pelas 27 delegações latino-americanas, a criação da Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAS. A sigla OLAS em espanhol significa ondas. Logo após a Tricontinental, ainda em janeiro de 66, foi criada a OLAS numa reunião em Havana, com a presença de 700 delegados. Aí vai. Dessa organização partiram as ondas vermelhas, em cujas cristas estariam os movimentos revolucionários que inundariam a América Latina. Vendo? Ó, teve a OCLAE, OCLAE, estabelecida a estrutura vertical PCUs, OSPAAL e OLAS, que conduziria e impulsionaria o processo revolucionário e os movimentos revolucionários nas áreas periféricas do terceiro mundo. Faltava apenas definir o segmento social que se tornaria fonte inesgotável de recursos humanos a serem aliciados, recrutados, treinados para realizar as ações terroristas e participar da luta armada. Isso tudo debaixo das barbas dos Estados Unidos, né? Na época. E os Estados Unidos envolvidos com a guerra do Vietnã, lá, enrolado lá com a guerra do Vietnã. Ó, solenemente, a luta armada constitui hoje a mais efetiva e consequente forma de luta.
A tomada do poder político em diferentes países da América Latina, em proveito das classes populares, não poderá ser feita pela via eleitoral ou parlamentar, mas pela violência. Aqui, ó, outra. Segundo o general Aguinaldo Del Nero Augusto, em seu livro A Grande Mentira, Cuba passou a dispor de 2 instrumentos para exportar sua revolução. Nos anos seguintes, incitaria o recurso à luta armada, difundiria a teoria foquista da revolução e começaria a formar quadros para o desencadeamento da guerrilha na América Latina. Aí entra a luta armada. A partir de então, surgiram inúmeras organizações que participaram da luta armada, todos recebendo apoio em dinheiro, armamento e munição, fornecidos pela União Soviética por intermédio de Cuba, além de cursos de treinamento de guerrilhas nesse último país. Aí no Brasil foram criadas 29 organizações terroristas e outras 22 que optaram por outras formas de resistência, sob o pretexto e a justificativa de lutarem contra a ditadura. Olha lá, ó. No Chile, o movimento de esquerda revolucionária, o MIR, fundado em 65 durante o governo de Eduardo Frei, iniciou efetivamente suas atividades revolucionárias em 67. Quando Salvador Allende assumiu o governo em 4 de novembro de 70, o Chile iniciou um período pré-revolucionário onde se intensificou a luta de classe. O MIR, com conhecimento e aprovação de Salvador Allende, havia induzido no Chile uma grande quantidade de armamento que era escondido em residências, escritórios, fábricas e armazéns. Em 73, estima-se que o mirismo organizado congregava de 40 a 45 mil militantes. Com o terrorismo aumentando dia a dia, o presidente Salvador Allende, aliado do MIR, foi deposto pelo general Augusto Pinochet. Quando a luta armada terminou, o número de vítimas passava de 4 mil. A gente vai falar da Argentina, ó, do motoneiro, Ejército Revolucionário de Pueblo, ERP. Vai contar tudo, cara. Olha, caramba. Ó, no término da luta armada na Argentina, o saldo de mortes era superior a 30 mil pessoas. Aí, desses motoneiros, né, o tal do Kirchner era presidente da Argentina, que foi um desses motoneiros. No Uruguai, o Movimento de Liberação Nacional Tupamaro, que atuava desde 63, intensificou as suas ações a partir de 71, o que levou o presidente Juan Maria Bordaberry a decretar a dissolução do Congresso em 27 de 6 de 73. Com o número de vítimas das ações terroristas aumentando progressivamente, os governos civis que sucederam por pressão dos militares endureceram o sistema de governo. Em 81, o general Gregório Álvares assumiu o poder por 4 anos. Quando os terroristas foram derrotados, o número de vítimas era superior a 1.000. A mais de 1.000. No Peru, o Sendero Luminoso, também conhecido por Partido Comunista do Peru, considerado o segundo maior movimento revolucionário da América Latina, tinha como objetivo destruir o governo e substituí-lo por um regime comunista de base campesina. Foi derrotado pelo governo de Alberto Fujimori, 90-2000, depois de provocar a morte de mais de 30 mil pessoas. Na Colômbia, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, criada em 64 como força militar do Partido Comunista Colombiano, é a mais antiga, a mais capacitada e a melhor equipada de todas as organizações terroristas da América. Seu líder mais expressivo era o secretário Manuel Marúndula Vélez, também conhecido como Tiro Fijo, que morreu em 2008. Aqui, ó, as Farc possuem mais de 4 mil militantes e ocupavam, né, à época, 40% do território colombiano. A maior parte em florestas e selvas a sudeste dos Andes. Aí está dizendo que o líder na época que o livro foi escrito, o Timoleon Jiménez, mais conhecido como Timochenko. Caramba, bicho. Aí ele vai falar aqui de como se sucedeu, né? Aí ele vai depois contar aqui sobre como estava a Colômbia à época que o livro foi escrito. Aí ele vai falar sobre a morte do Che. A Bolívia era considerada por Fidel Castro e Che Guevara como o país ideal para estopim de uma revolução que se espalharia pela América do Sul. Guevara se propôs a comandá-la. Ele seria o chefe desse exército de libertação nacional e Cuba ajudaria com pessoal, material e dinheiro. Com essa finalidade chegou a Bolívia em 4 de novembro de 66 e no mês seguinte se reuniu com membros do Partido Comunista Brasileiro. Fidel anunciou que Che estava em um país da América preparando a revolução. Após meses de luta, Che Guevara morreu em 8 de outubro de 67, quando a guerrilha foi dizimada pelo exército boliviano. A exportação da guerrilha e do terrorismo de Cuba para o restante do continente era uma das estratégias para a desestabilização dos governos legalmente constituídos e democráticos. 8 de outubro de 67. Olha lá, ó. Como acontece em todos os movimentos onde os comunistas são derrotados, eles iniciam a volta lutando pela anistia. Isso aqui é bem interessante.
que, uma vez conquistada, lhe permite viver usando as liberdades democráticas que queriam destruir. Posteriormente, começa uma virulenta campanha para denegrir os que combateram, posam de vítimas e de heróis e fazem da mentira e da calúnia o seu discurso. Não descansam enquanto não conseguem, por revanchismo, colocar na prisão aqueles que combateram e derrotaram. Para isso mudam as leis e até a própria Constituição, que é feito com a corrupção do Legislativo e com o apoio de simpatizantes escolhidos a dedo para as mais altas funções do Judiciário. Caro leitor, isso não lhe soa familiar? Né? Aqui, ó, influência e ajuda de Cuba à luta armada no Brasil. Ele vai contar como Cuba, com o dinheiro da União Soviética, financiou os grupos para a luta armada no Brasil, porque interessava a Cuba desestabilizar o governo militar e instaurar o comunismo. Não era democracia, eles não queriam instaurar a democracia, coisa nenhuma. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução e levar a toda a América Latina um movimento revolucionário. Fidel Che Guevara povoava os sonhos dos revolucionários com as seguintes frases: Cuba sente-se no direito de incentivar a revolução na América Latina. O caminho da libertação nacional da América Latina é o caminho da violência. Essa violência será necessária em quase todos os países da América Latina. Ave Maria. Olha lá, aqui, ó, não há a menor sombra de dúvida de que Cuba exerceu forte influência no movimento comunista brasileiro, seja dando suporte ideológico, seja instruindo militarmente guerrilheiros para a luta armada, ou seja ainda exportando para cá a imagem romântica de Che Guevara como Robin Hood dos tempos contemporâneos, cuja figura até agora encanta os mais desavisados. Vai falar do Brizola, o caudilho contra-ataca, vai contar como o Brizola ele montou... o Brizola, né, que eu inclusive, né, lá nos anos 80 e anos 90, como eu não sabia da história do Brizola, eu achava que ele era um homem, né, criador de CIEP, governou o Rio de Janeiro 2 vezes, ele era um cara legal e os outros eram ruins, eu achava isso. Por exemplo, eu não gostava da figura do Lula do PT, mas o Brizola, eu tinha uma certa simpatia pelo Brizola. Inclusive eu trabalhei em campanhas políticas para ele nos anos 80. Mas hoje eu vejo que, pelo amor de Deus, gente, ele vai contar como é que o Brizola, com o dinheiro de Cuba, ele financiava, ó, Frente Popular de Libertação, FPL. Ó, aí montou a Operação Três Passos, ó, que só ia tomando fumo, né? Eles iam fazendo as operações, mas não dava em nada. Não dava em nada. Aí ele vai contar páginas e páginas e páginas com documentação. Como é que o Brizola foi montando as coisas? O Movimento Nacional Revolucionário, o MNR, a guerrilha do Caparaó, que é citada até na revista aqui, ó, região serrana entre o estado do Espírito Santo e Minas Gerais, tudo com o Brizola por trás, o Leonel Brizola por trás. Aí ele vai falar aqui, ó, Brizola, residindo no Uruguai, violando as leis que regem os asilados e exilados, provocou protestos do Brasil junto ao governo desse país, que o expulsou. O caudilho foi para os Estados Unidos e depois para a Europa, de onde continuou a conspirar contra o regime brasileiro. Em 79, depois da anistia, voltou para o Brasil, usando permanentemente a bandeira de exilado, que lutava pela democracia, foi eleito por 2 vezes governador do Rio de Janeiro, como eu falei. As principais marcas de seus governos foram os poucos Centros Integrados de Ensino Público, CIEPs, e o Sambódromo. Ele morreu em 21 de junho de 2004. Foi enterrado no Jardim da Paz, em São Borja, Rio Grande do Sul, mesmo cemitério onde estão os túmulos dos ex-presidentes Getúlio e João Goulart. Que descansa em paz o grande timoneiro das organizações subversivas que mais se assemelhavam ao exército de Brancaleone, do filme. Tá? Aí aqui, ó. Ele vai falar das 7 bombas que abalaram o Recife, no aeroporto de Guararapes, no 25 de julho de 66, em que morreu um monte de gente, que foi a primeira vez, né? A primeira vez que esse pessoal da luta armada fez uma... Né, botou bombas no aeroporto e morreu gente pra caramba. Vai contar ponto por ponto como se deu isso, entendeu? Como se deu, e que essas pessoas que morreram, as famílias não receberam indenização. Mas o pessoal que botou bomba passou a receber indenização depois com a anistia, entendeu? Aí as páginas com fotografias, como foi, né? E na própria contracapa do livro também, ó, vendo? A própria contracapa do livro também vai falar bastante sobre que você não pega nesses livros, praticamente quase não cita, ou se cita assim, eles estavam fazendo a revolução, entendeu? Aí vai falar do governo Corte Silva, né, entre 67 e 69, como aí teve o AI-5, né, dia 13 de dezembro de 68,
E logo em 69, o Costa Silva teve uma trombose, aí entrou não permitiram que o Pedro Aleixo, que era um civil, governasse, virasse presidente. Quem governou foram o trio Rademacher e mais outros 2 generais, até a eleição do Garrastazu Médici em 69, 70. Aí, é aonde eu queria chegar. Nosso queridíssimo, tcharam, que tem até filme hoje em dia. Fizeram um filme, ele é um baiano branco, fizeram um filme com um ator negro. Meu Deus! Vendo, ó, revista Veja. Aqui, ó, Marighella. Chegamos no Marighella. Aí, ó. Ó, tá vendo, ó? Branco, hein, gente? Se você tá vendo um filme aí que tem um ator negro, é mais uma falsificação da história, hein? Ó, vendo? Marighella. Carlos Marighella nasceu em Salvador, Bahia, em 5 de dezembro de 11. Sua trajetória revolucionária remonta à década de 30, vendo? 30. Em 32 ingressou na Juventude Comunista e na Federação Vermelha dos Estudantes. Em 36 abandonou o curso de engenharia e, cumprindo ordens do partido, foi para São Paulo reorganizar o PCB. Em 39 foi preso pela 3ª vez e encaminhado para Fernando de Noronha. Na prisão dava aulas de formação política aos detentos. Em 45, a anistia assinada por Vargas devolveu a liberdade aos presos políticos. Marighella, nesse ano, foi eleito deputado federal. No governo Dutra, o Partido Comunista voltou à ilegalidade e passou a agir de novo clandestinamente. Em 7 de janeiro de 48, os mandatos dos parlamentares do PCB foram cassados. De 49 a 54, Marighella atuou na área sindical, aumentando a influência do partido, sendo incluído na comissão executiva e no secretariado nacional, órgão dirigente do PCB. No manifesto de agosto de 50, Marighella já pregava a luta armada, conduzida por um exército de libertação nacional. Como membro da executiva, chefiou a primeira delegação de comunistas brasileiros da China em 52. Aí que vai acontecer, ao voltar, passou a trabalhar as massas para preparar a futura Revolução Brasileira. O passo seguinte seria a penetração no meio estudantil. Para isso, Marighella infiltrou-se por meio de contatos na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, onde doutrinava professores e alunos. Quer dizer que essa história já vem longe, hein? As sementes estavam sendo semeadas, é só aguardar a colheita. A influência da Revolução Cubana, que passou a servir de modelo para muitos comunistas, contrariava as posições do movimento comunista internacional e do próprio PCB, mas encantava revolucionários antigos, como Marighella e outros que, atuando desde a década de 30, não viam como conquistar o poder como uma luta de longo prazo. A tática de Fidel e Che, defensores da estratégia fuquista, passou a ser o modelo ideal para o Brasil. Ó. Aí ele vai falando, né, que em 67 foi convidado oficialmente, ele vai contando a história dele. Desautorizado pelo partido e contrariando as linhas de ação adotadas pelo PCB, Marighella embarcou para Havana com passaporte falso. O evento reuniu revolucionários do mundo inteiro. Na ocasião, o slogan era 1, 2, 3 mil Vietnames. Outro exemplo de guerrilha que dera certo. Estando Marighella em Havana, o PCB enviou um telegrama, aí vai expulsar. Ficou alguns meses em Cuba, Parará. Aí ele se junta ao clero. Ó, outras adesões vieram. No convento dos dominicanos da rua Calbi, aqui, né? Na rua Calbi, número 126, no bairro de Perdizes, vários religiosos aderiram à AC São Paulo. Dos frades dominicanos que se interessavam por política, participavam dessas reuniões, entre outros, Frei Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto, Frei Fernando de Brito, Frei Tito de Alencar Lima, Frei Luiz Lima Raton, Frei Francisco Pereira Araújo, Frei Chico e Ives do Amaral Lisbalpin, Frei Ivo. Na ocasião, Frei Oswaldo teceu comentários elogiosos ao AC São Paulo, chefiado por Marighella. Logo depois apresentou Frei Beto a Marighella e conseguiu a adesão de vários dominicanos ao AC São Paulo, depois a ALN. Aqui. Ó, em meados de 68 receberam a primeira missão dada por Marighella, levantamento na Belém, Brasília, procurando área estratégica para instalar focos de guerrilha. Caramba, hein? Caramba. Agora vamos aqui, né? Olha só isso aqui no livro, né? O mini manual do guerrilheiro de sua autoria, que ele difundiu, né, em 69, que passou a ser o livro de cabeceira dos terroristas brasileiros. O livro foi traduzido em 2 dezenas de idiomas. Olha a capa dele aqui, ó. O livro de cabeceira do terrorista, o mini manual do guerrilheiro. Mini manual do guerrilheiro. Esse aqui, ó. Vou mostrar aqui. Tem até a foto dele aqui. Vou mostrar aqui pra galera aqui, ó.
Deixa eu ver se eu vou achar aqui, ó. Mini manual que rodou o mundo. Esse livreto aqui, ó. Ó, esse livreto aqui. Ele aqui, ó. É o mini manual do guerrilheiro, de sua autoria, que passou a ser o livro de cabeceira dos terroristas brasileiros. O livreto foi traduzido em 2 dezenas de idiomas e usado por terroristas do mundo inteiro. As Brigadas Vermelhas na Itália, que mataram Aldo Moro em 78, né, sequestraram e mataram o primeiro-ministro italiano, Aldo Moro. E o grupo Baader-Meinhof, na Alemanha, seguiram seus ensinamentos. Você vê que o brasileiro exportando coisa boa para o mundo. Claire Sterling, em seu livro A Rede do Terror, A Guerra Secreta do Terrorismo Internacional, editora nórdica, referiu-se à importância do mini manual de Marighella em várias páginas de sua obra. Desse livro transcreve alguns textos onde ela se refere ao mini manual. Não matam com raiva. Esse é o 6º dos 7 pecados capitais contra os quais adverte expressamente o mini manual de guerrilha urbana de Carlos Marighella, a cartilha padrão do terrorista. Tampouco matam por impulso, pressa e improvisação, o 5º e 7 pecados da lista de Marighella. Matam com naturalidade, pois esta é a única razão de ser de um guerrilheiro urbano, segundo reza a cartilha. O que importa não é a identidade do cadáver, mas seu impacto sobre o público. Em primeiro lugar, escreveu Marighella, o guerrilheiro urbano precisa usar a violência revolucionária para identificar-se com causas populares e assim conseguir uma base popular. Depois o governo não tem alternativa exceto intensificar a repressão, as batidas policiais, busca em residências, prisões de pessoas inocentes, tornam a vida na cidade insuportável. O sentimento geral é de que o governo é injusto, incapaz de solucionar o problema e recorre pura e simplesmente à liquidação física de seus opositores. Antes de eu falar aqui da morte do Marighella, vou lembrar uma coisa que eu acho bem interessante. Com as prisões desse pessoal, né, eles foram levados, até ele vai chegar a falar sobre isso aqui, com as prisões desse pessoal, foram parar nas cadeias, etc, e dali houve a doutrinação dos presos, né, esse pessoal de esquerda foi parar nas cadeias, aí houve a doutrinação dos presos. O que aconteceu com a doutrinação dos presos? Os presos passaram-se a ver como figuras, como é que fala, injustiçadas, que não tiveram chance na vida, e que roubar, matar, era por uma causa, era nobre, entendeu? Por exemplo, o PCC, Partido Comunista, não, o PCC, o Comando Vermelho, olha, PCC, Comando Vermelho, todos foram criados dentro das cadeias, por conta dos esquerdas, por conta dessa doutrinação das esquerdas. Esse manual da guerrilha urbana, do Marighella, que eu cheguei a dar uma olhada, ele é quase uma, né? Ele é uma justificativa para todo bandido que assalta, que vê essa criminalidade, por exemplo, no Brasil. O bandido, ele não se vê como o bandido, ele não se enxerga, ele não se enxerga como tá fazendo algo errado, não. Ele é uma vítima da sociedade. Dentro desse pensamento do esquerda, lá dos anos 60, desse pessoal, né? Que foram presos, um vacilo do pessoal, né, vacilo das forças de repressão, como eles dizem, né, juntar esse pessoal começou a doutrinar os presos, e os presos começaram a se ver como vítimas. Todo bandido que assalta o outro aí, ele tá achando que ele é uma vítima da sociedade, que ele foi, o Estado o roubou, não deu chances a ele, e ele passou a ser essa vítima, então ele tem direito de tomar o que é do outro. No assalto, tomar o que é do outro. Entendeu? Não é interessante? Isso começou a partir... Bandido sempre teve, etc. Mas o bandido, ele não se via como uma vítima da sociedade, ele passou a ser visto como vítima da sociedade por conta do pessoal da esquerda, que até hoje apoia os bandidos, o sequestro, estupro, morte, tudo que você vê esses bandidos fazendo, que estão aí nas televisões, vê no noticiário, os partidos de esquerda apoiam esse pessoal.
Eles apoiam, por quê? Porque eles dizem que eles são vítimas da sociedade, que é o discurso que veio lá dos anos 60, de juntamento nas prisões. Ele vai citar isso aqui no livro. Eu não queria deixar de colocar isso, senão eu ia acabar esquecendo, que é algo que é muito, muito bizarro, mas que é muito real também no Brasil, entendeu? Enfim, aqui, a morte de Marighella. Tcharam! Marighella foi morto na noite de 4 de novembro de 69 dentro de um carro na Alameda Casa Branca, zona nobre de São Paulo. O convento dos dominicanos, do Frei Beto, protegia também membros de outras organizações clandestinas, como a VPR, o MR8 e a ALN. Marighella os usava como contatos. Os dominicanos marcavam encontros em lugares pré-estabelecidos em pontos, contatos na Alameda Casa Branca. Isso eu vi no filme baseado no livro do Frei Beto lá, o... Ai, caramba, não vou lembrar. Batismo de Sangue, se eu não estou enganado. Filme esquerdista, Batismo de Sangue, que ele conta, tem essas cenas lá da morte do Marighella. Faziam parte, se quiser procurar, quiser assistir. Ó, tá vendo? Fazendo propaganda pro pessoal de esquerda. Não tem essa aqui. Faziam parte do esquema o Frei Fernando de Brito e o Frei Ives do Amaral Lesbalpin. Suspeitas sobre o convento puseram-no em observação. O telefone do mesmo passou a ser monitorado. Frei Fernando e Frei Ivo foram ao Rio e combinaram por telefone o encontro. Ao comparecerem ao ponto, foram presos. Interrogados, entregaram o esquema, claro. Marighella marcava os pontos com ligações telefônicas para Frei Fernando na livraria Duas Cidades, em que ele trabalhava usando a senha. Aqui é da parte de Ernesto. Esteja hoje na gráfica. Frei Fernando foi levado pela polícia à livraria para aguardar o telefonema. Na hora marcada, o telefone tocou e o Frei Fernando atendeu. Ouviu a senha e confirmou o ponto, que seria às 20 horas, na altura do número 800 da Alameda Casa Branca. O dispositivo para prender Marighella foi armado. Homens escondidos nos edifícios em construção e numa caminhonete observavam tudo. Do outro lado da rua, o delegado Fleury fingia namorar. Mais adiante, outro casal também namorava. No lugar certo, o Fusca de sempre, com os dois frades dentro. Pouco antes da hora, um homem passou devagar examinando o local. A polícia o identificou como sendo Edmur Péricles Camargo, mas o deixou passar. Na realidade não era Edmur, e sim Luiz José da Cunha, o crioulo, que dava cobertura a Marighella. A polícia preferiu esperar um peixe maior. Marighella chegou pontualmente às 20 horas, dirigiu-se ao Fusca e entrou na parte traseira. Frei Alves e Fernandes saíram rapidamente do carro e se jogaram no chão. Percebendo a emboscada, imediatamente reagiu à prisão e foi morto. Marighella seguiu as normas de seu manual. Portava um revólver e levava 2 cápsulas de cianureto. Na ocasião, em meio a intenso tiroteio, morreram também a investigadora Stella Morato e o protético Friedrich Adolf Roman, que passava pelo local do tiroteio. O delegado Tucunduva foi ferido gravemente. Acabava assim, mas seus seguidores continuaram a agir segundo seu mini manual que aterrorizou o Brasil e o mundo. Aí vem a cereja do bolo, né? Em 96, um dossiê da Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos do Ministério da Justiça contestou a versão oficial de sua morte e homologou a decisão de conceder o pagamento de indenização à sua viúva Clara Scharf. Para a comissão, prevaleceu a justificativa de que Marighella teria sido abatido com um tiro no peito a queima-roupa. Primeiro, não é viável que o delegado Fleury perdesse a oportunidade de prender Marighella para interrogá-lo, deixando que o executasse. Segundo, é fantasioso que, para confirmar a versão do tiroteio, tivesse assassinado a investigadora, o protético, e ferido gravemente o delegado. Se Marighella foi morto a queima-roupa, por que o tiroteio? Esse herói que a esquerda venera em prosa e verso é nome de rua no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e de viaduto em Belém do Pará. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, mantém no acampamento 26 de março, em Marabá, no Pará, a escola Carlos Marighella. Em Pinar del Rio, Cuba, em 73, foi inaugurada uma escola com seu nome. O arquiteto Oscar Niemeyer, é claro, projetou o Memorial Carlos Marighella a ser construído pelo governo do estado do Rio de Janeiro, no bairro Proletário de Santa Bárbara, em Niterói, onde militantes comunistas se reuniam na clandestinidade, provavelmente para organizar suas ações. Eu não sei se foi construído, estou sem essa informação. Há pouco tempo foi projetado um marco a ser construído na Alameda Casa Branca, local onde morreu. Também não sei se foi construído. Tudo isso com dinheiro do contribuinte, claro, que desinformado assiste a tudo passivamente. O mínimo manual de Marighella é a prova da selvageria e do desprezo pelo ser humano, na insana perspectiva que os fins justificam os meios. Que estranha letargia é essa do povo brasileiro que não reage à mitificação desse herói, desse assassino dito como herói frio e cruel? Aí ele vai falar aqui também, fim, né, do Marighella, vai falar aqui do sonho da guerrilha rural,
como, né, era recrutado o pessoal. Vai falar do movimento estudantil também, vai contar como o movimento estudantil trabalhava nos anos 60, por conta da influência dos cubanos, entendeu? Vai contar aqui sobre as jornadas de junho, do Vladimir Palmeira, entendeu? Vai contar sobre, o José Dirceu, claro, não poderia deixar, né? O José Dirceu fez parte desses anos 60 e comanda até hoje aí. 2021 tá mandando aí. Tá, como a história vai contar como ele começou em 1964. Deixa eu ver mais coisas interessantes aqui. Ixi, vai o 4º Congresso da POLOP, criação da VPR. Aí vai falar do Lamarca, mas não, até onde eu cheguei, não conta sobre a morte dele, mas vai contar a história do Lamarca também, que tá aqui no livrinho. Esses livros você encontra em qualquer sebo. É moleza. Esses livros aqui, a maioria deles, eu comprei, aliás, a maioria não, todos eu comprei em sebo. Eu comprei em sebo esses livros. Você vê, é muito fácil. Esse livro aqui do Ustra, muito difícil você encontrar em sebo, mas eu também consegui, muito difícil, mas eu consegui, procurando bastante, eu achei. Também em sebo, entendeu? Em sebo. Mas tem como você pedir aí pela internet, tem os meios aí de você conseguir. Todos esses livros eu comprei em sebo. Não foram difíceis, não. Não foram difíceis, não. Aí ele vai contar aqui como a história do Lamarca, né? Como o Lamarca era do exército e ele trabalhou ele foi doutrinado, tal, tipo Marighella, e como ele começou a usar o próprio exército para roubar arma, entendeu? Vai estar o assalto ao hospital militar de 68, como o Lamarca organizou isso. E tem uma parte que é muito legal, caramba, que é muito longa, mas que vale a pena. Vale a pena, se você tiver o livro em mão, atentado ao QG do 2º Exército, no dia 26 de junho de 68. Ele vai contar como os caras se organizaram, né? A VPR. Eles pegaram um caminhão com dinamite explosivos e levaram para frente para a entrada do QG do Exército. Explodiram lá e lá morreu um soldado, entendeu? O soldado Edson Roberto Rufino. O soldado Mário Cosel Filho. Pensava que se tratava de um acidente de trânsito, saiu do seu posto com a intenção de socorrer algum provável ferido. Ao se aproximar, uma violenta explosão provocou a destruição e morte no raio de 300 metros. Esse soldado morreu. Vendo? Ele vai contar isso aqui. E como a família não recebeu indenização. Né? E vai contar como como o pessoal falou sobre isso. Aqui, soldado Mário Cosel, que é a foto dele, Como a família não recebeu indenização. E detalhe, os caras que colocaram a bomba a família passou a receber indenização dessas coisas malucas no Brasil, né? Vendo? Os idealistas foram vencidos na luta armada, mas hoje estão por aí regiamente indenizados em altos cargos, principalmente no governo, né, na época do Lula, e a ditar regras com seus elevados princípios éticos e morais. Olha só. Aí eles alegam, esse pessoal alega que eles alegam que eles colocaram algo escrito no carro bomba, no carro bomba, dizendo assim: não se aproxime, explosivos. Ridículo. É a alegação do pessoal, né? Que tinha algo escrito. Aí tem fotos e mais fotos aqui que foi reduzido o soldado. Aqui, como foi o que aconteceu com o soldado. Aí vai contar a história da Dilma Rousseff, né? Ela era a chefe do POLOP e Colina, como ela era a mentora, entendeu? Dos assaltos a banco. Ela ao comando da Libertação Nacional Colina, tá vendo? Como ela era que saiu na capa da revista, como ela era a mentora, a louca da Dilma, como ela era a organizadora nessa época que ela era fera. Com o passar do tempo, pelo excesso de sei lá do que, né? Esse excesso de coisas aí, ela foi pirando, foi enlouquecendo. Mas nessa época aqui ela era feroz, viu? Ela era feroz.
Ele vai falar, né, os tribunais revolucionários, né, que sentenciavam aqueles que eles consideravam traidores e sentenciavam também militares também na época também. Aqui vai falar de como eles organizaram o sequestro de embaixadores, entendeu? Tem muita coisa. Ó, Lamarca rouba armas que a nação lhe confiou, né? Ele era como militar, entendeu? Caramba, tem muita coisa, gente. Como eu falei, vou fazer um vídeo da primeira parte disso aqui, mas ainda tem uma segunda, porque é muito. Um vídeo, nossa senhora. Aí vai contando né? Tem os meninos do Flávio Tavares, aqui o Flávio Tavares, né? Que esse jornalista ele cuidou também, ó. Flávio Tavares, não podemos esquecer desse caboclo, Flávio Tavares, tá vendo? Tá aqui, que ele aliciou vários meninos para luta armada, entendeu? Tá aí premiado pra caramba o tal do Flávio Tavares, muita coisa. A fusão da VPR com a Colina e criação da VAR Palmares, a roubo do cofre do Ademar. Esse é sensacional, porque esse tá embutido nisso aqui, ó, que eu falei, ó, nesse aqui, ó. Gustavo Buarque Schiller, o bicho, era um secundarista da Guanabara que havia participado das agitações estudantis em 68 e era ligado ao Colina. De família rica, morava em Santa Teresa, Rio de Janeiro, próximo à casa de sua tia Ana Bichemol Capriglione, conhecida como sendo a amante do Ademar, ex-governador de São Paulo. Ao saber que no casarão de sua tia havia um cofre com milhões de dólares, levou esses dados à organização. Essas informações foram suficientes para que fosse praticado o maior assalto feito por qualquer organização terrorista no Brasil. A féria foi excelente, inimaginável, 2.800.064 dólares. Para conseguir recursos para executar essa ação, a organização fez em 11 de julho um assalto à agência muda do Banco Aliança. O assalto rendeu pouco e os militantes ainda foram perseguidos pela polícia. Na fuga, Darcy Rodrigues assassinou a tiros o motorista de táxi Cidelino Palmeira do Nascimento. Na tarde de 18 de julho de 69, 13 militantes da recém-criada VAR Palmares invadiram a residência de Ana Capriglione. Um grupo colocou os moradores empregados confinados em um quarto no térreo. Outro grupo subiu para o segundo andar e por uma janela amarrados por cordas desceram o cofre que pesava 200 quilos. Colocaram em uma rural Willis e fugiram em seguida. Foi o maior assalto feito por qualquer organização terrorista no Brasil. A féria foi excelente, inimaginável, 2,5 milhões de dólares. O destino dos dólares é discutido até hoje. Fala-se em compra de armas distribuídas entre as regionais da VAR Palmares, pequenas cotas aos militantes para sobrevivência e até na remessa de $1 milhão para a Argélia. Fala-se também em contas na Suíça. Ao certo, jamais houve uma contabilidade dessa fortuna. Diz que foi esse sujeito aqui que ficou com a maioria do dinheiro, viu? Esse cabo aqui, ó. O Expedito. Esse aqui. Participaram desse assalto aí, tem uns nomes aqui do povo aqui e tal. Dilma Rousseff, chamada por José Disseu de camarada de armas, em sua posse como chefe da Casa Civil do governo Lula, além de ajudar na infraestrutura de assaltos a bancos, planejou que seria o maior golpe da luta armada, o roubo do cofre do Ademar de Barros. Você vê, foi a Dilma, hein? Caramba, hein? Segundo a reportagem da revista Piauí, em 2009, nem Dilma nem Araújo participaram da ação, mas ambos estiveram envolvidos na sua preparação. Franklin Paixão do Araújo, que era o marido dela, né? Que foi ele que levou de Porto Alegre o metalúrgico Decifol de Seifer para abrir o cofre com maçarico. Ainda segundo a revista Piauí, deu um depoimento no DOPS de São Paulo, onde declarou que ficou em seu poder com 1,2 milhões de dólares, divididos em 3 malas de $400 mil cada uma, e que o dinheiro ficou cerca de uma semana em um apartamento na rua Saldanha Marinho, onde também morava Dilma, Vana Rousseff e Linhares. Araújo não quis comentar o depoimento ao DOPS e nem outros, como um de Espinosa que fala em 720 mil terificado com a organização, ou outro militante que chega à soma de 972 mil dólares. Por isso que eu falo, ó. Tem que ler isso aqui, gente. Tem que ler isso aqui. Vale muito a pena. Vale muito a pena. É impossível chegar a uma conclusão sobre isso que não tem mais importância nenhuma, que o Caboclo falou, né?
Num dos inquéritos é dito que Dilma manipula grandes quantias da VAR Palmares, é antiga militante de esquemas subversivos terroristas. Outro sim, através de seu interrogatório, verifica-se ser uma das molas mestras e um dos cérebros dos esquemas revolucionários postos em prática pelas esquerdas radicais. O que é crível, pois Dilma, segundo depoimentos, era encarregada da parte financeira da nova organização, juntamente com seu marido Franklin Paixão Marx, ambos pertencentes ao Comando Nacional. O destino desse dinheiro é um mistério. Nenhum dos envolvidos na ação direta ou indiretamente comenta muito claramente como foi gasta essa fortuna. O destino dado ao dinheiro nunca foi devidamente esclarecido, perdido nos obscuros meandros da cobiça humana, sobrepondo-se à ideologia. Juarez e Wellington deixaram todo o dinheiro num aparelho na rua Oricá 768, em Braz de Pina, guardado por Luiz Carlos Rezende Rodrigues e Edson Lorival Reis Menezes. Após alguns dias, Juarez foi buscar o dinheiro e determinou que esses dois militantes viajassem para a Argélia. Edson foi em 12 de agosto, a fim de comprar armas, e Luiz Carlos para fazer curso de guerrilha. Cerca de 300 mil dólares foram colocados em circulação, sabendo-se que muitos militantes receberam 800 dólares para emergência. Os dirigentes passaram a viver sem dificuldades financeiras. Inês Etienne Romeu recebeu 300 mil dólares, cerca de 1,2 milhão foram distribuídos pelos regionais para aquisição de armas, aparelhos e carros, além da implementação das possíveis áreas de treinamento de guerrilha. No final de 69, Maria do Carmo Brito entregou ao embaixador da Argélia no Brasil, Arfik Keramani, a quantia de $1 milhão. A ligação do embaixador Keramani com Colina, através de Argelino, de Juarez e Maria do Carmo Brito, iniciaram em 68, tendo o diplomata argelino auxiliado essa organização na aquisição de armas e na preparação de viagens de militantes para fazer curso na Argélia. Um deles foi Shizu Ozawa, Mário Japa, em novembro de 69. Com os dólares, com as armas e com os militantes preparados, a VAR Palmares nascia grande e prometia tornar-se a maior das organizações subversivas brasileiras. Aí vai falar da Operação Bandeirante, né, Bandeirante, entendeu? Que os caras, que o Estado brasileiro começou a se organizar para combater essas organizações. Aí montou, né, essa OBAN, que o pessoal da esquerda fala pra caramba. Tem aqui o organograma da Operação Bandeirante, né, como era montado, e vai colocar tintim por tintim como é que era montado isso. Aí vai falar do sequestro do embaixador americano, né, que para poder eles iam sequestrar o embaixador americano, Charles Elbrick, Charles Burke Elbrick, que com esse sequestro eles vão conseguir liberar vários que estavam presos, né? Eles vão pegar, vai contar tintim por tintim como foi esse sequestro. Aí aqui, ó, os que foram libertados por conta do embaixador, que virou o filme O Que É Isso, Companheiro, né? Quem assistiu, eu não vi o filme, eu confesso que eu não vi o filme. Eu li o livro do Gabeira, mas o filme eu não vi, entendeu? O filme eu não assisti. Aí ele vai falar do governo Médici, né? Milagre brasileiro, vai contar como o Brasil e o Médici era extremamente popular, e depois, por incrível que pareça, o Médici começou a ser taxado por conta da repressão. O Médici foi sendo que colocado de lado, um presidente absolutamente popular à época. O próprio Lula tem uma declaração que ele fala que tinha trabalho para todo lado, não tinha desemprego. O próprio Lula fala sobre isso, tem né, o Lula fala sobre isso. Aqui, ó, popularidade do Médici, ó, ele fala. E depois o Brasil, por conta das esquerdas, ele foi colocado de lado, entendeu? Olha aqui olha as fotos, como estava acontecendo, por exemplo, no Brasil na época. E aí, como eles criam os organismos de repressão, o pessoal começou a reescrever. Aí vai falar sobre o sequestro do cônsul do Japão em São Paulo, vai dar o nome do pessoal. Caramba! Como a vanguarda popular revolucionária do Rio Grande do Sul queria realizar, né, mais e mais sequestros, mas tudo que eles tentavam eles não conseguiam. Ó, VAR Palmares. Ó, olha só aqui. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa.
Dilma ficou presa durante quase 3 anos e saiu do presídio Tiradentes no final de 73. Pouco depois foi para Porto Alegre, onde Franklin Paixão Araújo cumpriu seus últimos meses de prisão. Em entrevista à imprensa escrita e falada, Dilma, já como candidata a presidente da República, afirmou que lutava pela derrubada da ditadura, pela democracia e pela liberdade, e que no regime militar pessoas eram perseguidas e mortas, e presas por crimes de opinião e de organização, não necessariamente por ações armadas. O meu caso não é de ação armada, o meu caso foi de crime de organização e de opinião. A mulher que foi a responsável pelo sequestro do cofre do Adhemar, hein? Aí, deixamos para aos nossos leitores dados para que façam uma avaliação a respeito da responsabilidade da militante Dilma Rousseff ao aderir às organizações que praticaram assaltos, assassinatos, sequestros, justiçamentos, atentados à bomba, sabotagem e outros crimes. Aí, o cérebro por trás do roubo do cofre. Aí o ressurgimento da VPR, massacre do tenente Alberto Mendes, que esse tenente, porque eles estavam assim, o Lamarca, eles montaram num sítio lá no interior de São Paulo, um lugar para eles fazerem treinamento e recrutar alunos para a luta armada. Só que esse local ele foi descoberto. E a polícia foi lá atrás. E esse tenente Alberto Mendes Júnior, ele foi um cara que se sacrificou porque o Lamarca, ele ia matar, ele tinha mais armamento, ele ia matar um monte dos militares. Aí esse Alberto Mendes tá no filme do Lamarca e tá no livro. Ele pediu para ir junto com os caras do Lamarca, e o Lamarca soltar os outros militares. O Lamarca soltou os outros militares e levou esse tenente. No meio do caminho, eles fizeram um justiçamento. Eles quebraram a cabeça desse tenente, o Alberto Mendes Júnior, para poder fugir, porque eles estavam cercados e eles não podiam meter bala. Eles não queriam fuzilar o tenente. O que eles fizeram? Eles pegaram esse tenente e quebraram a cabeça dele no silencioso, com coronhadas. Foi isso que o Lamarca fez. Tá registrado. Aí ele vai contar como foi isso. Na fuga, eles mataram o tenente, a coronhada, e largaram o corpo no meio do mato e fugiram. Vendo? Aí ele vai falar vai falar lousa aqui sobre o tenente, vai falar como a família não recebeu, mas quem recebeu, por incrível que pareça, quem recebeu a indenização foi quem matou e não quem morreu. Entendeu? A fotinha do Lamarca que tem aqui, ó, é a mesma foto da capa do livro ali. Vendo? Aqui, ó, que é o desenho, né? Aí. Ó, tô fazendo propaganda pro pessoal da esquerda. Tô aqui contando. Aí o sequestro do embaixador da Alemanha. Vai fechando, ó. Aí vai o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR. Aqui. Aí vai falar banidos em troca da embaixada da Alemanha, assassinato do sargento Walder Xavier de Lima em 70, do tenente Matheus Levino dos Santos em 71. Aí vai contar sobre outras. É isso. Essa primeira parte eu acho que eu fechei com fechei, mas ainda tem muita coisa ainda. Tem mais meio livro ainda pela frente. Ó, Verdade Sufocada. Beleza? Ainda tem a segunda parte. Essa aqui ficou um pouquinho longa, mas eu tinha que dar uma geral do livro, beleza? Da primeira parte do livro. E também na próximo você assiste esse vídeo que vai ter o segundo da conclusão do material, tá? Ó, beleza. Se você gostou, dá um like, dá um joinha, dá um like aí. Se você chegou até aqui, dá um like, dá um joinha, comenta, tá? Comenta. Se você leu A Verdade Sufocada, fale. Se você leu algum desses livros aqui que eu coloquei, fale também, comente. Ó, você leu o livro do Lamarca, ó, você leu Os Carbonários do Alfredo Sirquis, vendo? Ó, um playboy riquinho do classe média do Rio de Janeiro que resolve entrar para a luta armada, entendeu? Ele tem outros livros também que eu tenho, mas eu falei, você não vai ficar fazendo propaganda também do Sirquis o tempo todo, não. Do Frei Beto, aí, ó. Aqui são as cartas, né, que o Frei Beto escrevia na prisão. Ó, tá vendo? Beleza. Tá bom? Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970, beleza? É aqui uma contribuição
a literatura, de certa forma. Porque a gente só tem versão de um lado, a gente coloca também a versão do outro lado. Beleza? Então, valeu, gente. Obrigado. Até o segundo vídeo, hein? Até o segundo vídeo. Valeu. Tchau.